O maior radiotelescópio de prato único do mundo, com mais de 5 campos de futebol de diâmetro, agora está escaneando além dos nossos céus. Você já viu um país mudar seu futuro construindo coisas que nunca deveriam funcionar? Pontes onde o solo desaba, ferrovias através de zonas sísmicas, sistemas de energia estendidos por distâncias impossíveis, locais onde a geografia estabelece as regras, e então essas regras são reescritas. Esta é a China, onde megaprojetos não são apenas massivos, eles são transformadores. Cada um deles reformula a forma como as pessoas se deslocam, comercializam, vivem e abastecem de energia regiões inteiras. Hoje você vai ver os 10 maiores megaprojetos que estão transformando a China. Estruturas tão grandes, precisas e ambiciosas que mudaram paisagens, economias e a direção do próprio país. Vamos começar. Número 10. Ponte do Grande Canyon de Huangjiang. A Ponte do Grande Canyon de Huangjiang não é apenas uma conquista da engenharia, é um triunfo da criatividade humana contra as formidáveis forças da natureza. Estendendo-se por um enorme canyon no sudoeste de Guizhou, essa ponte, a 625 metros acima do fundo do vale, detém o título de ponte rodoviária mais alta do mundo. Mas o que realmente a diferencia é o método de construção. Em uma região onde os métodos tradicionais de construção de pontes simplesmente não funcionariam devido ao terreno, os engenheiros precisaram inovar. Eles suspenderam milhares de toneladas de vigas de aço a mais de 600 metros no ar, utilizando um sistema de tração preciso que poderia controlar desvios dentro de milímetros. A velocidade e a escala do projeto foram igualmente sem precedentes. O que levaria anos para ser concluído foi finalizado em menos de 4. Ao ser inaugurada, a ponte não apenas mudou os tempos de viagem, ela transformou a área ao redor em um futuro ponto turístico, com plataformas, passarelas de vidro e zonas para esportes radicais. Número 9. Aeroporto Internacional de Beijing-Daxing. O Aeroporto Internacional de Beijing-Daxing não é apenas um ponto de entrada para a China. Ele é um símbolo de eficiência em uma escala sem precedentes. Projetado para ser um hub global de aviação, esse aeroporto ocupa mais de 1,4 milhões de metros quadrados e possui um dos maiores edifícios de terminal único do mundo. Mas o que realmente define o Daxing é sua eficiência operacional. O design minimiza o tempo de caminhada dos passageiros, garantindo que nenhum portão esteja a mais de 8 minutos de distância, independentemente de onde você faça o check-in. Isso parece quase impossível em um terminal que lida com mais de 100 milhões de passageiros anualmente. O Daxing também é pioneiro em tecnologia de aeroportos inteligentes, com pontos de despacho de bagagem self-service, embarque totalmente sem papel e triagem automatizada de bagagens. Essas inovações não são apenas para exibição, foram implementadas para garantir que este colossal aeroporto funcione como uma máquina bem lubrificada, oferecendo uma experiência sem falhas para os passageiros. Iniciado em 2014 e inaugurado em apenas 5 anos, o Daxing representa uma nova era para os voos na China e além. Número 8. Porto de Águas Profundas de Yangshan. Em um mundo onde os portos mais movimentados são escavados ainda mais fundo, a China adotou uma abordagem totalmente diferente com o Porto de Águas Profundas de Yangshan. Construiu o porto no mar. Localizado perto de Xangai, essa solução inovadora superou as limitações da boca rasa do rio Yangtze, permitindo que navios maiores e de ultra capacidade atracassem. O que é mais impressionante é que esse porto offshore foi construído por meio de aterro entre ilhas, criando uma área de porto de águas profundas onde os navios podem navegar com segurança. O desenvolvimento de Yangshan não parou na construção, ele transformou a eficiência do transporte marítimo global. Com a integração do maior terminal de contêineres totalmente automatizado do mundo, o porto de Yangshan se tornou uma maravilha da engenharia. Guindastes automatizados e veículos não tripulados funcionam perfeitamente, reduzindo erros humanos e acelerando as operações, mas o verdadeiro significado está em sua importância estratégica. Ao mover o porto para o mar, Xangai superou as limitações naturais, mantendo sua posição como o principal porto de contêineres do mundo e apoiando o comércio internacional movimentado que alimenta a economia da China. Número 7. Canal Pinglu.
O canal Pinglu não é apenas uma via navegável artificial, é um divisor de águas para a logística da China. Com mais de 135 quilômetros de extensão, esse projeto monumental foi projetado para ligar Guangxi diretamente ao Golfo de Beibu, oferecendo uma rota de transporte moderna e eficiente para a região. Espera-se que o canal economize incríveis 5,2 bilhões de yuan anualmente em custos de transporte, cortando 560 quilômetros das rotas de navegação anteriores. Mas não se trata apenas de cortar distâncias. Esse canal é uma peça-chave estratégica para toda a região oeste. Ele permite que embarcações de 5.000 toneladas naveguem diretamente da região sudoeste para as rotas comerciais internacionais, evitando vias navegáveis internas antigas e ineficazes. A magnitude da escavação necessária é quase inimaginável, com terra e rochas suficientes para preencher os reservatórios das 3 gargantas. Quando concluído, o canal remodelará a paisagem econômica de Guangxi, abrindo vastas novas oportunidades para o comércio, indústria e logística, conectando regiões interiores a redes marítimas globais como nunca antes. Número 6. Transmissão de energia oeste-leste. O projeto de transmissão de energia oeste-leste é a solução audaciosa da China para o seu desequilíbrio energético. Enquanto as regiões ocidentais possuem vastos recursos renováveis como energia eólica e solar, a demanda está nas províncias densamente povoadas e industrialmente ricas do leste. Para preencher essa lacuna, a China desenvolveu uma rede de transmissão de ultra-alta tensão, UHV, capaz de mover enormes quantidades de energia por mais de 1.000 quilômetros com perda mínima. Ao elevar os níveis de tensão para a faixa de milhões de volts, a transmissão UHV revolucionou a forma como a eletricidade flui pelo país, tornando possível entregar energia de forma eficiente dos parques eólicos de Xinjiang para as cidades famintas de energia do leste. Hoje, essa rede representa o maior sistema UHV do mundo, com múltiplos corredores atravessando montanhas, desertos e planaltos remotos. A escala deste projeto é impressionante. Não só remodelou a rede energética, mas também desempenhou um papel crítico na redução das emissões de carbono e no apoio à transição da China para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Número 5. Projeto de desvio de águas do sul para o norte. O projeto de desvio de águas do sul para o norte é uma maravilha da engenharia projetada para resolver a grave escassez de água nas regiões norte da China. Com mais de 1.400 quilômetros de extensão, ele canaliza águas do rio Yangtze para a planície do norte da China, onde a demanda por água potável nunca foi tão alta. Este projeto, o maior esforço de desvio de águas interbacias do mundo, é composto por 3 rotas principais, mas a rota central é a espinha dorsal. Ela conecta o reservatório de Danjiangkou a Pequim e Tianjin, fornecendo água diretamente para mais de 100 milhões de pessoas. Com uma empreitada tão massiva, os desafios foram imensos, desde atravessar montanhas e planícies até lidar com a escassez de água no norte. O projeto está reformulando o futuro do norte da China, fornecendo uma fonte confiável de água para o desenvolvimento urbano, a agricultura e a restauração ecológica. Não se trata apenas de canos e bombas. É o sangue vital que apoia milhões, transformando cidades áridas em metrópoles prósperas e garantindo a segurança alimentar para a região. Número 4. Ferrovia Sichuan-Tibete. A ferrovia Sichuan-Tibete é uma façanha da engenharia que ultrapassa os limites do que é possível em transporte. Com mais de 1.600 quilômetros atravessando uma das regiões mais geologicamente ativas e topograficamente desafiadoras do planeta, essa ferrovia percorre planaltos de alta altitude, zonas de falhas e cadeias de montanhas escarpadas. O corredor de construção atravessa inúmeros grandes rios e vales profundos, onde a construção de túneis e pontes não é apenas difícil, mas perigosa. A via férrea passará por mais de 100 túneis e dezenas de grandes pontes, muitas das quais estão localizadas em áreas remotas e de difícil acesso. No entanto, apesar desses desafios, a ferrovia reduzirá o tempo de viagem entre Chengdu e Lhasa de mais de 40 horas para pouco mais de 10 horas. A verdadeira dificuldade está na geologia da região, com altos riscos sísmicos e permafrost que precisa ser navegado. Esta ferrovia não só revolucionará as viagens em uma das regiões mais isoladas da China, mas também abrirá novos canais para o crescimento econômico, comércio e mobilidade no Tibete.
Número 3. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é um exemplo extraordinário de engenharia entre mares que redefiniu o que é possível em infraestrutura. Com 55 quilômetros de extensão, este projeto combina uma série de pontes, um túnel submarino e ilhas artificiais para conectar as movimentadas cidades de Hong Kong, Zhuhai e Macau. A complexidade dessa estrutura está na transição sem costura entre esses elementos. Para manter a altura de navegação para as movimentadas rotas de navegação do estuário do Rio das Pérolas, os engenheiros criaram uma solução inovadora, um túnel submarino que passa por baixo do mar. Este túnel de 6,7 quilômetros é um dos projetos de tubo imerso mais desafiadores do mundo, com seções pesando dezenas de milhares de toneladas unidas com precisão de milímetros. As fundações das ilhas artificiais que sustentam o túnel descansam em fundos marinhos macios e ricos em silt, exigindo técnicas avançadas de drenagem e estabilização. Inaugurada em 2018, a ponte reduziu o tempo de viagem entre Zhuhai e Hong Kong de 3 horas para apenas 30 minutos, alterando para sempre a mobilidade e a logística dessa região. Número 2. Telescópio FAST em Guizhou. Nas profundezas das montanhas de Guizhou, o telescópio FAST da China, também conhecido como o Olho do Céu da China, alcança as estrelas de uma maneira que poucos outros telescópios conseguem. Com 500 metros de diâmetro, é o maior telescópio de rádio de abertura única do mundo. A estrutura é tão vasta que ocupa uma depressão natural, tornando-se um ajuste perfeito para o local. Mas o que realmente diferencia o FAST é sua sensibilidade. Este gigantesco instrumento pode detectar sinais a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que ele pode observar alguns dos fenômenos mais distantes do universo. Para alcançar isso, cada um de seus 4.500 painéis ajustáveis deve ser controlado com precisão, com tolerâncias medidas em milímetros para manter sua forma e alinhamento. A topografia única da região e a criação de uma zona de silêncio rádio tornam este um dos locais mais ideais na Terra para um projeto tão ambicioso. O FAST já está reescrevendo os limites da astronomia de rádio, recebendo sinais de galáxias distantes, quasares e até pulsares, tornando-se um ativo-chave na busca da humanidade por vida extraterrestre. Número 1. Estação Hidrelétrica Bai-He-Tan. Localizada no desfiladeiro acidentado do rio Jinsha, a estação hidrelétrica Bai-He-Tan é mais do que uma simples usina. É a personificação da maestria da engenharia. Com 289 metros de altura, a barragem de Bai-He-Tan é uma barragem de arco de curvatura dupla de concreto que aproveita a força do rio com uma eficiência sem igual. Mas o verdadeiro feito deste projeto está nas suas unidades geradoras. Cada unidade de Bai-He-Tan possui uma capacidade incrível de 1 milhão de kW, tornando-as as maiores unidades geradoras hidrelétricas do mundo. Quando todas as unidades operam em plena capacidade, a capacidade total instalada de Bai-He-Tan de 16 milhões de kW é suficiente para abastecer milhões de lares e indústrias em toda a China. O que torna a estação ainda mais notável é sua localização. A geologia complexa da região apresentou desafios massivos, encostas íngremes, zonas de falhas ativas e altas pressões da água, mas os engenheiros enfrentaram cada obstáculo com precisão. As cavernas subterrâneas da barragem, os túneis de desvio de água e as obras de dissipação de energia foram escavadas em espaços estreitos, todos projetados para operar sob as imensas forças da natureza. Bai-He-Tan não é apenas uma instalação hidrelétrica, é um símbolo do compromisso da China com a energia sustentável, fornecendo energia limpa para milhões enquanto supera um dos ambientes de engenharia mais difíceis da Terra. Esses megaprojetos não estão apenas mudando a paisagem da China, eles estão reformulando seu futuro. Se essa escala de engenharia te fascina, curta o vídeo, se inscreva para mais documentários profundos e comente abaixo. Qual projeto te impressionou mais?